Cristo esteja na vida de todos os nossos amados e queridos irmãos que nos ouvem através desta palavra. É com uma alegria muito grande que eu quero continuar o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Antes de nós lermos o nosso texto e entrarmos no nosso estudo, eu quero dizer aqui algo de extrema importância. Uma das coisas que tem produzido vida em minha vida a partir dos ensinos de Romanos é o ato de nós nos incluirmos nas verdades apresentadas. E isto o Senhor me deu um entendimento quando nós estudávamos o segundo encontro que nós tivemos em Romanos, capítulo 1 e versículo 5. E naquela oportunidade eu entendi que eu precisava estudar o livro de Romanos, mas como se ele fosse escrito para a minha vida. Porque eu sou pecador e preciso da graça. Eu, pelas minhas próprias vontades, eu não busco a Deus. Então eu preciso da ação do Espírito Santo para produzir isto em minha vida. E eu me lembro que naquela oportunidade eu entendi que esta era a atitude do apóstolo em relação aos ensinos. E então eu comecei a observar a palavra desta forma, que ela foi escrita para a minha vida. E isto tem feito uma mudança muito grande. E nestes versículos que nós estaremos estudando, nós vamos ver de uma forma muito forte esta inclusão do apóstolo na verdade apresentada. E isto acontece pelas expressões nós, conosco, estávamos. Tudo isso nos indica que o apóstolo ele se encontra igual a eu e igual a você. E entender isto faz toda a diferença na nossa vida. Vamos então ler Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10. Diz-nos assim a palavra: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui nós encontramos uma exposição sobre a justificação pela fé. O versículo 6, nós encontramos as bases da nossa justificação. E estas bases está escrito assim: porque Cristo, em primeiro lugar, observem isto, o apóstolo, ele refere-se a Cristo e não a Jesus Cristo, como é muito comum o apóstolo referir-se a Jesus Cristo. Aqui, apenas Cristo, porque ele tem o objetivo de ressaltar a divindade de Jesus. Ou seja, Cristo, o Deus, o Redentor. O que este Cristo fez, estando nós ainda fracos? Ele coloca o nosso estado. E o estado em que encontrávamos era de fraqueza. Outros textos bíblicos, o apóstolo nos informa o estado em que encontrávamos, como em Gálatas,
no capítulo de número 4, versículo 3 e 5, o apóstolo diz que quando éramos meninos, quando ainda não tínhamos entendimento, então Deus vem e nos resgata. Efésios, o capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 12, o apóstolo, ele alista ali 7 pontos, ou 7 formas em que vivíamos quando Deus nos resgatou. Também no capítulo 2 de Efésios, no versículo 1 e no versículo 5, o apóstolo nos informa que quando nós estávamos mortos em transgressões e pecados, mas Deus, que vivifica os mortos, ele nos vivificou. Que maravilha é nós entendermos isto. Então aqui, nesta exposição sobre a justificação, o apóstolo diz, nós estávamos fracos, ou seja, nós não tínhamos condições nenhuma, não estava nas nossas mãos o poder de sermos justificados de forma nenhuma. Porém, o que aconteceu neste tempo? Cristo, Deus, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Observem que este versículo é de extrema necessidade para nós entendermos, porque o apóstolo, desde o capítulo de número 3 e o versículo 21, ele vem batendo na tecla, ele vem deixando claro que nós somos justificados porque Deus entregou o seu Filho. E o Filho, aleluia, ele sujeitou-se a esta entrega e morreu pelos nossos pecados para nos dar o direito de sermos justificados. E aqui então, novamente, ele retoma esta grande verdade e nos diz que quando nós estávamos ainda fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Amados, esta verdade, ela não pode passar sem nós meditarmos. Nós não podemos viver a nossa vida como crentes sem pedir a Deus para que coloque esta verdade nos nossos corações, para entendermos que a morte de Cristo, ela foi pelos ímpios, que ela foi a seu tempo, no tempo determinado por Deus, como Gálatas 4 e 5 nos diz. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da carne, nascido de mulher, para nos resgatar, aleluia, daquilo que nós estávamos presos e condenados. Então, amados e queridos, aqui está a base da nossa justificação. E ela é porque Cristo, ele morreu a seu tempo, quando nós ainda estávamos fracos, ele entregou a sua vida por nós. Agora observem o versículo 7, e nós vamos entender aqui que o apóstolo ele faz uma reflexão a respeito da verdade que fora apresentada. E ele diz assim: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. E este versículo leva a nós refletirmos: eu teria coragem de morrer por outra pessoa? E ainda é muito mais profundo, que o apóstolo ele fala assim: pode ser que por uma pessoa boa algum homem ouse morrer, como é o caso dele. Nós encontramos em Romanos 16, 3 e 4, que nos informa que Priscila e Áquila deram ou expuseram as suas vidas por amor do apóstolo. Então veja, porém é profundo, porque ele diz assim:
pode acontecer que por uma pessoa boa, por uma pessoa justa, algum homem ouse morrer. Mas então ele diz, e pelo ímpio, e pelo pecador, e pelaquela pessoa que fez o mal para você. Você teria coragem de entregar a sua vida por esta pessoa? Então, observem que o apóstolo, ele nos traz esta reflexão. E a partir desta reflexão, nós somos obrigados, ou nós somos incentivados a pensar no grande amor que Deus tem pelas nossas vidas. Que maravilha! E isto nos leva ao versículo 8. E neste versículo nós vamos encontrar o ato de Deus em relação à verdade apresentada no versículo 6. E ele diz assim, mas Deus prova. Aleluia! Observem que há uma palavra mas no versículo 8. Aquilo que eu não faço, aquilo que você não faz, que é entregar a sua vida pela vida de um homem mau, Deus, ele faz isto. Mas Deus prova. O que Deus prova? O seu amor para conosco. Observem a inclusão do apóstolo nesta verdade. Ele diz assim, Deus prova o seu amor para conosco, para comigo e para com vocês. Aleluia! E esta prova, ou seja, o que prova que Deus provou o seu amor para conosco é que Cristo morreu por nós, sendo nós, novamente ele se inclui na verdade, pecadores. Amados, eu tenho orado ao Senhor e pedido esta graça para a minha e para a tua vida, porque a graça de Deus, ela começa a se manifestar na nossa vida quando nós entendemos que somos pecadores. Quando nós compreendemos através da palavra que nós não temos condições de sermos salvos. Não temos condições de vencermos o pecado. Então, a graça de Deus, ela começa a agir nas nossas vidas. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 1 e do versículo 15, Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Meu Deus, que esta verdade ela possa entrar em nossos corações e fazer a diferença que precisa ser feita. Então, amados e queridos que me ouvem através desta palavra, o apóstolo, ele se incluía como pecador, como dependente do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. O versículo 9 e o versículo 10, ele vai colocar diante de nós as bênçãos que alcançamos através da morte de Cristo. Ou seja, quando Cristo morreu, foram conquistadas bênçãos para a minha e para a tua vida. E estas bênçãos, elas precisam ser compreendidas. Observe o versículo de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. E aqui está a primeira grande bênção da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele conquistou a justificação pelo seu sangue. Observem que o apóstolo ele vem nos ensinando que a justificação é pela graça. Nós
estudamos isto e você precisa rever o vídeo da conclusão da doutrina da justificação pela fé. E nós aprendemos de uma forma muito clara que a justificação, ela é pela graça. Aqui o apóstolo nos diz que a justificação é pelo sangue. Por que isso? Porque o sangue de Cristo é o clímax da graça. A graça de Deus, aleluia, para a minha e para a tua vida, ela teve a sua concretização final quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E aqui é muito importante nós entendermos que a fé justificadora, ou seja, a fé que nos leva a Deus nos justificar, é a fé que acredita no envio, na vida, no ministério, na morte, ressurreição, ascensão e estado atual de Jesus. Observe, precisamos acreditar no envio de Jesus ao mundo. Precisamos acreditar na vida de Jesus durante o seu período de 33 anos que esteve na terra. Precisamos acreditar no ministério de Jesus, em tudo o que fez e que ensinou. Precisamos acreditar na morte de Jesus. Precisamos acreditar na ressurreição de Jesus. Precisamos acreditar, aleluia, na sua ascensão aos céus. Como Lucas, no capítulo 24, nos informa que aquela multidão estava no Monte das Oliveiras e de repente o nosso Senhor, aleluia, ele foi elevado aos céus. Precisamos acreditar nisso. E precisamos acreditar em seu estado atual, que é o quê? À direita de Deus, intercedendo por nós. Então, nesta oportunidade eu acredito, eu vejo pelos olhos da fé, o nosso Senhor, à direita de Deus, intercedendo pela minha e pela tua vida, para que Deus, aleluia, envie o Espírito Santo e nos dê a capacidade de entendermos esta grande verdade que é colocada diante de nós. A segunda grande bênção que aconteceu, ou que a morte de Jesus conquistou para nós, foi que nós somos salvos da ira por Jesus. Observem o final do versículo 9. Seremos por ele salvos da ira. E este versículo é de extrema necessidade de nós colocarmos ele na nossa mente. Porque nós seremos salvos da ira. Observem que o apóstolo ele vem deixando claro que haverá um dia que Deus vai julgar as pessoas que não quiseram aceitar a Jesus. Eu quero deixar aqui um texto que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 1, versículo de número 5, vamos ler até o versículo de número 8, que diz assim, ó: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde os céus, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Prestem muita atenção neste versículo. O apóstolo está dizendo que Deus tem um dia para dar descanso aos justos. E neste dia, ele julgará o ímpio. E agora ele vai descrever quem será julgado. Em primeiro lugar, observem o versículo de número
8. E dos que não obedecem ao Evangelho. Duas coisas colocadas aqui diante de nós. E o apóstolo diz que esta vingança acontecerá no dia em que Jesus aparecer com os anjos do seu poder e como labareda de fogo. E neste dia, as pessoas que serão julgadas serão os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo é um versículo que precisa nos levar a uma reflexão em relação à nossa vida. Se eu sei que o conhecimento de Deus, ele me livra da ira de Deus, então eu preciso, aleluia, buscar a palavra. Então eu preciso estudar a palavra. Eu preciso me envolver com a palavra. Eu preciso buscar em oração o entendimento da palavra de Deus. E que você também possa observar este texto e entender que nós precisamos, como nunca, estarmos de acordo com a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, o apóstolo ele vai nos dizer no versículo de número 10 que nós alcançamos ainda uma terceira bênção. E essa terceira bênção é que somos reconciliados com Deus. Observem o versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte. Observem que esta reconciliação é a terceira bênção conquistada por Jesus na sua morte. Amém? Porém, nós vamos estudar esta bênção no nosso próximo encontro. Até porque o apóstolo ele vai retomar esta grande bênção no versículo 11 do capítulo 5. Então nós estaremos estudando esta bênção com mais detalhe. Ainda existe uma quarta bênção. O final do versículo de número 10. Se nós estamos reconciliados com Deus, então nós seremos salvos pela sua vida. Se estamos reconciliados com Deus, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. E o que é isto? Amados e queridos, aleluia. A vida de Cristo nos dá salvação. Agora observem que esta salvação é muito profundo, porque nós alcançamos a salvação presente. Porque na ressurreição de Jesus, Jesus conquistou para nós a salvação. E eu quero destacar aqui os 3 principais problemas da vida do homem. E que na morte de Jesus, Jesus nos deu condições de sermos salvos destes 3 problemas. Observe, em primeiro lugar, sobre o inferno. Aleluia! Quando Jesus ressuscitou, ele destruiu os poderes do inferno. E se Jesus ele destruiu os poderes do inferno, a palavra me ensina que eu também posso vencer. O inimigo ele não tem poder sobre a tua vida, porque Cristo conquistou na sua ressurreição, aleluia, esta bênção para você. O segundo grande problema do homem é a morte, porque todos morrem. O homem, ele morre. Porém, na vida de Jesus, na ressurreição de Jesus, Jesus, ele venceu o poder da morte.
O apóstolo, ele descreve isso no livro de Efésios. Aleluia. E ele nos diz que Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra. Aleluia. Tomou as chaves do inferno e da morte. Eu acredito que esta palavra, aleluia, ela é o verdadeiro evangelho. É a maneira em que eu e você podemos ser vitoriosos enquanto estivermos aqui nesta terra. Agora observe que o terceiro grande inimigo que foi vencido pela morte de Jesus na cruz do Calvário e que é um grande inimigo do homem é a sua carne. Ou seja, o seu corpo de pecado, os seus sentimentos, os seus pensamentos. E nós vamos começar a estudar esta questão a partir do versículo 12. E nós vamos nos estender nessa questão no capítulo 6 de Romanos, e no capítulo 7 de Romanos, e no capítulo 8, onde o apóstolo ele vai tratar aqui detalhes de como, aleluia, o homem ele pode vencer o poder da carne, o poder do mundo e o poder do diabo. Eu não tenho dúvida que o Senhor nos trouxe até este ponto. E neste ponto do ensinamento de Paulo, eu compreendo, não tenho dúvida, que o Senhor está levantando uma nova geração de homens e de mulheres que têm o evangelho verdadeiro no coração. O evangelho que depende de Deus. O evangelho que tem Deus como a sua essência, e não o homem, e não as suas forças, e não o seu próprio entendimento, mas Deus, que é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então, amados, eu entendo que nesta exposição de Paulo, nós precisávamos de muito mais tempo para explicar, mas eu entendo que nesta oportunidade, o que o Senhor permitiu que nós deixássemos aqui é esta estrutura desta exposição da doutrina da justificação pela fé. Então, para concluirmos, nós vamos retomar. O versículo de número 6, nós encontramos as bases da nossa justificação. E as bases são: Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. O versículo 7 é uma reflexão que tem o objetivo de nos levar a valorizarmos o sacrifício de Cristo. E o apóstolo faz isto colocando diante de nós que nós não morreríamos por um homem que não merece a nossa vida. Mas Deus fez isso. O versículo 8, Deus prova o seu amor. E a maneira que Deus prova é que Ele enviou seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O versículo 9 e o versículo 10, nós encontramos 4 bênçãos que foi conquistada por nós na morte de Jesus. São elas: a justificação pelo sangue. Em segundo lugar, seremos salvos da ira de Deus por Jesus. Em terceiro lugar, somos reconciliados com Deus. E em quarto lugar, seremos salvos pela sua vida. Que este texto você possa, a partir deste entendimento, buscar referências bíblicas. Você possa continuar estudando. E eu tenho certeza que será de grande bênção para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Jesus querido, nesta oportunidade eu quero te agradecer, Senhor.
Em primeiro lugar, pelo Senhor ter nos dado o entendimento. E eu compreendo, Senhor, que esta é a verdade que eu preciso entender, viver e ensiná-la. Que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados. Aleluia. E que o Senhor prova o seu amor. Não existe uma prova maior do que esta, de entregar o seu Filho para morrer pelo homem e ainda, além do mais, pecador. Senhor, não existe um amor tão grande assim. E nós precisamos entender este amor. Nós precisamos, papaizinho amado, da ação do Teu Espírito Santo para compreendermos este amor tão sublime. Também, ó Deus, me dai um entendimento de que estas 4 bênçãos que o apóstolo colocou aqui diante de nós, eu posso vivê-la, porque o Senhor conquistou elas para mim na cruz do Calvário. Eu posso ser justificado. Eu posso, Senhor, ser salvo da ira. Eu posso ser reconciliado. E eu posso ser salvo pela Tua vida. A Tua vida, ela me garantiu estas bênçãos. Aleluia. A Tua vida, ela me deu o poder de vencer o diabo, de vencer, aleluia, a morte e de vencer a carne. Meu Deus, eu peço estas bênçãos a Ti e a todos que me ouvem através desta palavra. Em nome de Jesus eu Te agradeço por tudo, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. No próximo encontro, nós estaremos estudando Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 11. E nós vamos, então, concluir as bênçãos que a justificação, ela produz em nossas vidas. Deus abençoe.